eu quero que tudo que vocês tiverem na mão, vocês coloquem em algum lugar. Não fiquem com nada na mão. Por favor. E antes de dizer qualquer coisa, eu quero que nós venhamos levantar as nossas mãos anual e dar nessa noite a melhor salva de palmas que o nosso Deus merece. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Sem Ele nós não estaríamos aqui nessa noite. E assim eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim convidar vocês para abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos de Atos, capítulo 9. E se vocês só vão entender a leitura dessa palavra, talvez no meio do que Deus vai fazer aqui. Porque hoje eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Ao me acordar, eu só consegui sair da cama, já eram 2 horas da tarde, depois que esse esboço estava pronto. Em Atos, capítulo 9, a palavra do Senhor vai dizer assim: E Saulo, respirando ainda, ameaçava e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigindo-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulheres, conduzia-se presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Aleluia. E aqui, amados, se puderem se sentar, obrigada. E aqui, nesse capítulo, que eu li todo esse capítulo 9, porque essa era a leitura do meu devocional diário de hoje. E, por incrível que pareça, esse devocional ele estava atrasado. Essa era a leitura de ontem. Como eu tive muito contratempo, eu comecei hoje a leitura de ontem. E assim atualizei minha leitura anual da Bíblia. E quando eu cheguei aqui, eu entendi por que eu atrasei. Porque o meu amigo, meu companheiro de oração, meu intercessor, a pessoa que cresceu na fé junto comigo, meu primeiro caminho missionário foi do lado desse homem, evangelizando na madrugada. Quando ele me convidou na sexta-feira, eu não consegui dizer não, porque eu não digo não para Jesus. Não digo. E aí eu fui refletir sobre essa leitura, mas o Senhor me trouxe para o projeto missionário. Porque nós estamos falando de um culto de missão. Falar de missão, a gente tem um esboço aqui, mas de repente tudo pode mudar, porque o dono da obra que guia os meus pensamentos e a minha fala e a vontade é dele. Por mais que eu tenha me dedicado quase que um dia inteiro para trazer algo fresquinho, verdadeiramente do céu para vocês nessa noite, eu não sei qual rumo tudo isso aqui vai tomar.
Mas certo é que o Deus que escolheu Saulo foi o mesmo que escolheu você. Foi o mesmo que escolheu a mim. É o mesmo que escolheu quem está nos ouvindo. Porque Ele ainda continua fazendo milagres. E aí a palavra do Senhor nos vai fazer refletir sobre a grande comissão. Quem era a grande comissão? A grande comissão se dar a partir da morte de Jesus, quando Ele, com poder e autoridade após a sua morte, dá para os discípulos o poder de pregar a palavra dele. A partir daí nasce uma segunda fase missionária no mundo. A partir da ressurreição de Jesus, essa autoridade de pregar o Evangelho está agora na responsabilidade da Igreja de Cristo. E começa com 12, vai se expandindo e vai crescendo dia após dia. Então a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que o primeiro mandamento é: ide e fazei discípulos em todo o mundo até o final dos tempos. Então eu quero dizer para os missionários, para os vocacionados missionários que estão em stand-by, que está na hora de acordar. Porque ainda não chegou o tempo. E ainda tem muita obra para fazer. Ainda tem muita coisa para pregar para Jesus. Ainda tem muita alma para ganhar para Jesus. Ainda tem muitas pessoas precisando ouvir as transformações que Deus faz aqui dentro da igreja. Ainda tem muitas pessoas precisando do nosso testemunho para poder caminhar. E aí a palavra vai nos dizer que há ainda, até hoje, um grande debate histórico e teológico dentro dessa questão. Com a morte de Cristo, os discípulos e a igreja é dada a ordem de serem representantes de Jesus Cristo até o final dos tempos. Porém, o caráter de Deus se manifesta em sua palavra com o propósito do Espírito missionário de Deus em várias passagens, desde Gênesis a Apocalipse. E, por incrível que pareça, o inimigo hoje, ele tentou de todas as formas que eu não me dedicasse a isso aqui. Fui pegar meu computador deu uma pane e não funcionava, eu não consigo digitar no celular. Quando eu estou indo para a sala, meu esposo está no computador da frente, eu falei, não, eu vou para a caneta. Tudo que Jesus me deu está na caneta. E para o último ponto, quando eu saí de casa, que eu cheguei na esquina, esqueci minha máscara. E sem máscara eu não podia nem entrar numa farmácia para comprar outra máscara. Aí eu fui lá na Jorge Teixeira, deixar minha filha no trabalho, voltei lá em casa para buscar uma máscara. Eu falei, Senhor, não deixa o inimigo roubar o que Deus tem para nós nessa noite. Não deixa, Senhor, o espírito do inimigo adentrar na nossa mente e tirar a direção que o Senhor tem para nós nessa noite. Porque a tua igreja vai ser extremamente abençoada nessa noite. Esse foi o meu clamor quando eu vi muitas situações ao contrário que me levasse a sair da posição de intercessora nessa noite. E aí a palavra vem nos dizer que ser missionário é um chamado de Deus e principalmente é um relacionamento muito amplo com Ele. Por que é um relacionamento amplo? Porque a palavra do Senhor, ela nos adverte em tempo e em fora de tempo sobre a conduta de quem está sobre um púlpito com o microfone na mão para falar do Senhor. Porque tudo aquilo que aqui a gente fala, a gente precisa e tem a necessidade, a integridade de viver. Eu refleti aqui esses dias, alguém que eu sei que ela vive em pecado, disse para mim que chegou para o pastor dela e disse, pastor, eu quero trabalhar, vocês estão servindo sopa, deixa eu ir junto com vocês. Eu não estava no momento missionária para corrigir ela naquele contexto. Mas o perigo de nós não estarmos com a nossa vida no altar, no contexto missionário, a gente pode ser envergonhado pelo inimigo. Ele vai nos afrontar no nosso pecado, porque quando a gente está cometendo algo que está em desencontro a esta palavra,
ele tem uma brecha para nos envergonhar. Então, a primeira característica que eu quero que a gente venha refletir hoje, é sobre esse chamado missionário de como eu estou. A gente já teve uma introdução quando o irmão leu falando que o Senhor é aquele que capacita. Sim, fato. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso entender o que realmente Deus quer comigo. E eu preciso me colocar na brecha para Deus também transformar a minha vida. E aí é onde a gente vai ver que o cristianismo, ele não é algo de impulso. Não é eu cheguei e eu sou. Nós precisamos de tempo para Deus trabalhar na nossa vida, aleluia. Nós precisamos de tempo para entender qual é o nosso chamado. Mas em compensação, se eu chegar e me colocar naquela cadeira e ficar 20 anos ali, não me levantar e não me dispor, eu também não vou conseguir saber qual é o meu chamado. Eu costumo dizer que quando eu cheguei na Madureira, eu falei para o Senhor assim: Jesus, eu vou ficar aqui nesse banquinho e eu não quero fazer nada. Nessa época o pastor Daniel era vice-presidente. E uma semana depois que eu me filiei no ministério, me foi dado o conselho diaconal e a secretaria da CIB. Isso era só porque eu não queria fazer nada. Mas a vocação do chamado missionário na nossa vida, ela começa em algum momento. Ela começa em algum momento porque não existe nada melhor nessa vida do que a gente reconhecer, como bem o Sidney disse, quando tinha orações e orações, a gente estava ali na frente e não sabia nem porquê, e talvez hoje a gente já consiga entender. E talvez para alguns não consigam ainda, mas há de chegar o tempo em que você vai entender o que de fato Deus quer com você. O que de fato, para que o Senhor te chamou. Seja para interceder, seja para abençoar, seja para ir, seja para só ficar aqui na expectativa abençoando. Mas certo é que existe várias formas de sermos um missionário. Os apóstolos tornaram-se os missionários não por causa de uma comissão, mas porque o cristianismo é o que é. É por causa da habitação dentro do seu interior, da necessidade de servir o Espírito Santo, de servir a Deus, de servir a Jesus. Quando a Bíblia vai nos falar do Evangelho sobre missão, cada um nos mostra ponto interessante. E isso aqui, por incrível que pareça, dentro desse contexto, só hoje a minha visão abriu para isso. Lá em Mateus, a Bíblia vai nos mostrar que ele vai falar da autoridade, o objetivo total da inclusão e extensão do tempo da obra. O que significa isso? A autoridade que nós precisamos para fazer para o Senhor depende de a gente estar dentro do contexto. Porque eu não consigo ser um missionário só de casa sem aprender da palavra do Senhor. Hoje, com a mídia tão extensa, nos até proporciona essa capacidade. Mas outrora era muito difícil ser cristão missionário sem estarmos na frente, indo aprendendo, principalmente na escola bíblica dominical. Depois Marcos, ele vem dizer que ele é o método e a variedade e as estratégias para a obra. Então, ser missionário não é um acaso. Lucas, ele vem dizer da mensagem da universidade da obra de Deus. E João vem trazer o equipamento espiritual e da natureza espiritual da obra de Deus. Então, se a gente tem 4 evangelhos, cada um com característica ímpar, significa que eu, como missionário, eu preciso ter autoridade para ser missionário, eu preciso usar métodos e variedade para ser um pregador da palavra de Deus. A mensagem vai precisar de uma universalidade e eu preciso de equipamento espiritual. Sim, precisamos de equipamento espiritual.
Precisamos saber quando está sobre nós o poder de uma oração, quando está sobre nós o poder de ir, quando está sobre nós o poder de ser agora a nossa parte. Eu costumo sempre dizer que existe coisas que é para mim, e existe coisa que é para o presbítero, que existe coisa que é para o pastor. A minha unção é só de missionário, então dentro da liturgia ela tem um limite. O presbítero, o evangelista e o pastor têm uma unção maior. Então determinadas coisas não vão caber a mim no reino espiritual. Certo é que se não tiver ninguém, Deus vai operar sim. Porque Ele opera do jeito dEle, como Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer e a forma que Ele quiser. Mas é na necessidade, porque nós precisamos ter humildade de entender que até aqui cabe a mim, até ali já é para o meu pastor, para o evangelista, para o presbítero. E a palavra do Senhor, ela vem trazer dentro desse contexto duas colocações que Mateus e Marcos traz: fazei discípulo e pregai o evangelho. Só que fazer discípulo e pregar o evangelho, ele vai dizer que existem algumas características, que essas são a característica de um ser missionário. E ser missionário é exercer a pregação com fé. Ser missionário é se engajar em uma proclamação intensiva e extensiva do evangelho. Ser missionário é mostrar às pessoas as suas experiências com a graça de Deus. Ser missionário devemos ter uma doutrina e o preceito dentro daquilo que a gente consegue lidar. Esse é o padrão do nosso ser missionário de acordo com a grande comissão. Nenhum desses conceitos deve ser omitido ou negligenciado. E essa aqui, amados, até aqui foi a parte teológica do contexto de ser missionário. De tudo que hoje eu pedi para o Senhor para trazer para vocês, até aqui é o contexto missionário, dentro do contexto teológico. E agora a teologia ela vai ficar aqui, no coração e no ouvido de vocês. Porque agora a gente vai partir do porquê dessa palavra. Por que foi essa palavra lida e não ide em todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Porque já que estamos falando de missão, que é ir pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, por que não foi essa leitura? Porque eu queria falar de um missionário. E um missionário que não estava dentro da grande comissão. Porque Saulo, ele não era um dos apóstolos. Ele foi escolhido, Deus se apresentou para ele. E nessa condição está eu e está você, de uma forma diferenciada. Só que eu aprendi hoje que Paulo, ele fez um período de silêncio após a conversão, que demorou de 10 a 12 anos. Creio eu que nesse período foi um período de experiência entre ele e Deus. Foi um período de ele aprender quem era o Senhor. Foi um período de ele aprender qual era o chamado de fato dele. Foi o período dele se dedicar para se conhecer diante de Deus. Foi o período dele parar para refletir o que o Senhor queria com ele naquele período na terra. Eu creio que nesses 10, 12 anos foi o período onde Paulo conheceu da palavra, conheceu das escrituras, se aprofundou, se dedicou, aprendeu a jejuar, aprendeu nas suas lutas básicas se defender, aprendeu com o Senhor nesse período de isolamento. Antes de ir para a obra do Senhor, aprendeu que ele precisava ser discípulo. E que ele era servo. E que como servo nós temos posição. Que a humildade, a dedicação, ela tem que estar a todo vapor sobre a nossa vida. Depois a palavra do Senhor, ela vai dizer que logo em seguida ele passou 1 ano trabalhando na Antioquia.
E depois começou-se então as viagens missionárias que duraram 10 anos. E logo em seguida veio as prisões. Não tinha como eu trazer todas as referências desse contexto, mas eu já deixei tudo separadinho. Depois eu posso até passar para o pastor, para que ele possa dar para vocês como um estudo. Porque é muito importante a gente entender que dentro desse contexto, de ser chamado por Deus para uma obra, eu tenho que ter uma posição dentro disso. E eu vou dizer para vocês que, resumindo tudo isso que eu vivi com Deus hoje, o Senhor me fez voltar em 2000, 99, 98, 97, né, Sidney? 97, 6, 7. Que foi o ano que eu conheci Jesus. E essa pessoa que está aqui hoje diante de vocês foi alguém que foi fruto de uma missionária. Uma missionária que me ensinou o que era amor. Uma missionária que me ensinou que o maior motivo de Deus ter dado o seu Filho por essa humanidade chama-se amor. Só que esse tal amor está tão escasso, está tão difícil de ser encontrado. Muitas vezes você passa por alguém que ele só necessitava de um abraço, mas agora até uma lei nos proíbe de abraçar. Eu já vejo como sinal de perseguição contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo. Eu sentei aqui e chorei ouvindo: eu navegarei no oceano do Espírito. Porque se nós estamos com uma quantidade de permissão reduzida, imagino eu, na minha ignorância, que era para ter fila quem ia poder ou não entrar no templo. Porque ontem a gente saiu para tomar um açaí e os bares estavam todos lotados. Eu imagino que os pastores vão ter trabalho, pastores, para trazer a igreja de volta para a igreja. Porque parece que Jesus não é mais prioridade na nossa vida. Ficou cômodo ficar em casa assistindo o culto pela internet. Ficou de verdade. Ficou de verdade. Mas só que quem sai para encontrar com Cristo é diferente. Você está aqui, Deus está operando lá. Você está aqui, Deus está salvando lá. Você está aqui, Deus está fazendo lá. Não que Ele não esteja em quem está em casa, mas quem está aqui tem um galardão maior, porque saiu da zona de conforto. E quando a gente olha para a vida de todos os apóstolos, a gente vai ver que todos eles largaram o que estavam fazendo para seguir Jesus, para servir Jesus. Sabe, igreja, a capacidade de mudar está dentro de mim, está dentro de você. Falar de missão e falar de amor, eu lembro que quando eu me converti, foi muito difícil, muito difícil. Eu vim de uma família que todo mundo era católico. Eu vim de uma família onde minha mãe era dona de um bar. Vocês têm noção o que é viver dentro de um bar? De as filhas mulheres serem a atração dos homens que iam beber naquele lugar. Que era acostumada a ganhar concurso de forró porque dançava demais. E acima de tudo, tinha um corpo bonito e não se cobria adequadamente. Ezequiel diz que com o passar dos anos você olharia para aquilo que você foi e você teria vergonha por aquilo que Deus agora estava fazendo na sua vida. E assim é a condição onde eu me coloco muitas vezes quando eu vejo determinadas situações
dentro das igrejas de uma forma geral, onde a igreja virou uma passarela de moda, onde irmãos estão pedindo misericórdia porque não aguentam mais olhar roupas de determinadas irmãs, e isso é santidade. Se a gente fosse olhar à luz da Bíblia, a gente está deixando muito a desejar como cristão, porque nós somos apontados em todo instante. Por mais que a gente esteja num lugar onde a gente não veja, quem esteja nos vendo, existe uma pessoa que olha para nós e aponta. Existe sempre alguém, eu costumo dizer que sempre tem alguém de olho em você. Sempre tem alguém de olho em você, para pegar de você uma rasteirazinha tua, para te humilhar, para te acusar. E se a gente não tiver alicerçado aqui, nessa palavra, se torna muito difícil nos mantermos na presença do Senhor. Porque é difícil, é muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar, igreja. Dentro do contexto da ciência, o trabalho mais difícil que existe é a pessoa se perdoar e perdoar alguém. Existem pessoas morrendo depressivas porque não conseguem perdoar uma situação que viveram elas próprias, que alguém fez para ela nessa vida. E eu quero dizer para vocês que Deus ainda continua fazendo milagres. Eu sou um milagre de Cristo. Eu sou um milagre de alguém que na rua ninguém me dava valor, que alguém não ligava, que ninguém dava importância, mas do jeito que eu era, como foi Saulo, Deus me amou. Assim como Ele fez com cada um de vocês que está aqui nessa noite, com cada um que está me ouvindo nessa noite. Deus, Ele te amou e te chamou, mas Ele não te chamou simplesmente por chamar. Qual é a tua vocação? Qual é o teu chamado? Olha, irmãos, eu já passei em todas as classes da escola dominical. Eu já fiz evangelismo na madrugada, eu já distribuí sopa, eu já passei período de ir para monte todo o tempo. Mas não existe nada dentro da igreja que para mim é mais prazeroso do que pegar alguém que não conhece Jesus e falar de Jesus para ele. E principalmente hoje em dia, de ser na vida de alguém o que um dia essa missionária foi na minha vida. Alguém que é uma qualidade do indivíduo. Alguns precisam estar todo o tempo com alguém aqui do seu lado. Vamos embora para o culto, levanta, te mexe. Não esquecer dele não. Está todo o tempo ali chamando a atenção dele para ele despertar. Até ele se colocar de fato de pé e começar a andar com as suas próprias pernas e honrar o Senhor como foi comigo. Deus foi muita misericórdia, eu sei que Ele foi com você também. Se você for refletir sobre a tua história com Cristo nessa noite, você vai começar a se desbaldar em pranto, sem se controlar, pela grande misericórdia que foi o Senhor na tua vida. Porque quando ninguém te dava valor, Deus te deu. Quando até a tua própria família te rejeitava, o Senhor não te rejeitou. Quando todo mundo te abandona, Ele é o único que, se tu dobrar o joelho, Ele se levanta do céu para ouvir a tua oração. Aleluia, Jesus. E Ele perdoa sim os nossos pecados. Ele perdoa tanto que Ele transforma. Quando eu cheguei aqui na igreja hoje, eu lembrei que no dia que eu cheguei num culto, era um culto de domingo, tinha tido Assembleia Geral e eu não fui na Assembleia Geral. E aí eu cheguei na igreja, o pastor Daniel disse assim para mim: a paz do Senhor, missionário. Eu falei: um dia eu chego lá, pastor. Aí ele falou assim: você não veio na Assembleia Geral ontem não? Você foi indicado. Eu disse: não, pastor. Irmãos, tinha critérios. Eu precisava ter um curso de teologia, eu não tinha. Eu tinha dias para fazer esse curso de teologia. Nessa época eu não tinha profissão. As coisas na minha casa tem sempre tudo dentro de uma planilha, certo para tudo. Deus usou uma irmã e me abençoou com o curso. Irmãs, foi o período que eu mais passei prova na minha vida para receber aquela unção. Até preso meu filho de menor foi. Para mim sair da posição, murmurar,
pecar, mas eu me aguentei firme. Eu não sabia que o preço da unção, de um óleo derramado sobre a cabeça, tinha um preço tão alto até ser ungida missionária. E hoje, quando as pessoas olham para mim e dizem, você tem chamado de pastor? Eu digo, Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia, Jesus. Mas se for da vontade dele, eu estou aqui e disse, eu não vou poder fugir, porque o que ele tem para mim e para você, a gente não pode fugir. O que Cristo tem para mim e para você, a gente não pode fugir. A gente pode até ir sem destino, mas vai ter um tempo que ele vai cumprir a palavra dele. O anzol que está sobre a nossa boca, ele vai puxar. E ele vai puxar. E não importa a forma que ele vai puxar. Ninguém sabe se vai doer, ele vai puxar. Ninguém sabe se vai rasgar, mas ele vai puxar. Então eu quero dizer para você, igreja, não deixa ele te ajudar a vir. Se você ainda não sabe qual é o teu chamado missionário, por que você está aqui dentro? Não é só para louvar, não. Não é só para preencher uma cadeira, não. Jesus quer te usar de alguma forma. Jesus tem alguma coisa para você fazer. E eu reflito e olho que, de tudo por tudo, se a obra missionária não começar dentro da tua casa, ela não sai do teu portão. Não sai do teu portão. Então vamos olhar para a nossa casa. Para a nossa casa interior, para a nossa casa esposa e para a nossa casa filhos. Porque de cada um desses itens depende aonde Deus vai te colocar amanhã. Porque eu aprendi a duras penas que quando você tem um filho que se afasta da presença do Senhor, você tem que continuar amando. Não importa o que ele faz ou o que ele fez. Se ele estiver fora da presença do Senhor, a tua obrigação é amar. E eu não sei se aqui alguém vive essa condição, mas eu sei que a gente às vezes até esquece de orar pela gente para interceder por um filho. Quantas vezes a gente deixa de orar pela nossa causa para interceder pela conquista dele, para que Deus oração e campanha para Deus converter, parece que é uma eternidade e nunca acontece. Só que a gente tem que aprender também a descansar, que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas o nosso papel de amar, esse a gente não pode deixar de lado. Seja ele um bandido, seja ele um homossexual, seja ele quem ele for, a nossa obrigação como família é amar. Esses dias eu conversava com a minha amiga. Eu tenho uma amiga aos 46 anos e um amigo aos 46 anos. Esse aqui é meu amigo. E aí a minha amiga é amiga em comum dele também. E a gente conversava sobre as mudanças no decorrer do tempo no casamento. E a gente refletia que antigamente a gente falava, não pedia a morte do próximo, mas que muitas vezes passava na mente, passava. Passava por causa de tanta luta. E a gente falando hoje, falando amiga, hoje eu vivo a melhor fase do meu casamento aos 31 anos de casada. Tenho o maior orgulho de dizer que o meu marido foi o único e o pai dos meus filhos. Mas tem preço. Tem preço. Mas um preço de amor. Que Jesus me ensinou quando Ele me chamou para ser missionária. Um preço de amor que Jesus pagou naquela cruz do Calvário para o sangue dele me purificar dos meus pecados. E possibilidade de mantermos a nossa vida sã diante do Senhor é nossa. Porque cada um de nós que está aqui, o Senhor já fez a parte dele por nós. Agora é a nossa vez de buscar sermos para o Senhor aquilo que Ele quer que sejamos para Ele. Agora é a nossa vez de nos dedicar a buscar o Senhor. E aprender do Senhor. E conquistar do Senhor aquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque a gente não precisa sair do nosso estado ou da nossa cidade hoje para evangelizar pessoas de outros países, né? Mas todas as nossas esquinas tem pessoas de outros países. A gente não precisa mandar roupa para um interior distante, um lugar onde a miséria é grande, onde ainda tem miséria, porque a gente tem na nossa cidade muitas pessoas precisando de doação de roupa.
A gente não precisa hoje tentar encontrar algo para fazer, porque para fazer tem muita coisa, não tem não, pastor Daniel? Tem. Eu não posso distribuir a sopa, mas eu posso dar o macarrão da sopa, a batata da sopa, o sal da sopa. Eu posso ser voluntária no sal da sopa, e isso é missão. Acima de todas as coisas, a missão que o Senhor trouxe nessa noite é para mim e para você olharmos o que Deus quer conosco dentro desse ministério, dentro dessa igreja, como missionário. A gente imagina essa criança que cantou o último louvor aqui, onde estará ela daqui a 15 anos? Poderá estar gravando o seu 10º CD, só depende dela não desistir do sonho dela. Porque se ela tem um sonho, Deus vai sustentar o sonho dela. Se ela estiver na posição de santidade, de busca, de renúncia, gente, Deus só tem para fazer. Eu consigo dizer para vocês que quando eu conheci Jesus, eu não era nada nem ninguém. Hoje eu sou o que eu sou, hoje eu tenho uma profissão. Meu nome tem andado por alguns caminhos onde eu nunca imaginei chegar. Mas não é porque eu mereço, não. É porque eu só me coloquei numa posição onde eu decidi que se Deus não fizer por mim, eu não consigo fazer. Você sabe para mim qual foi o maior desafio hoje? Falando de amor. E tá aqui sem conseguir derramar uma lágrima. Onde os meus 11 irmãos estão em casa desesperados. Minha mãe está hospitalizada com 86 anos de idade no Semetron. Minha irmã acabou de mandar uma mensagem, disse que ela não está nada bem. E eu falei, Senhor, como é que a gente vai pregar assim? Com a cabeça ali? Não, acabou tudo, eu descansei. Jesus, ela é tua, a alma dela é tua, a vida dela é tua, faz o que o Senhor quiser. Mas prepara o meu coração, porque esse é fraco. Prepara o meu coração, porque eu sei que se acontecer o pior vai doer muito. É mãe é insubstituível. Mas eu quero dizer para você que eu não deixei de vir aqui porque eu estou com um problema grave nesse momento, onde a vida dela corre risco. E aí eu achei que era pouco, né? Antes de sair de casa, uma irmã me liga para me pregar sexta-feira que vem no Circo de Oração. Aí eu já fechei um compromisso sem nem saber o que vai ser amanhã. E o que Deus fizer amanhã, independente do que Ele fizer, eu vou ter que cumprir o compromisso agora da próxima sexta-feira. O que eu quero dizer para você, igreja, porque a gente tem tempo para encerrar os nossos cultos hoje. Te coloca de pé. Mas te coloca de pé em duas situações. Uma para receber do que Deus vai fazer conosco agora, e a outra para dizer, Senhor, eu não estava aqui em vão. Há um chamado para a minha vida e eu preciso saber qual é esse chamado. Há um chamado na minha vida e eu preciso usar dessa palavra para me encaixar aonde o Senhor quer. Eu preciso usar tudo que eu aprendi sobre como ser um missionário, ter uma vida íntegra, porém com lutas que chegaram à prisão, mas que o Senhor não os abandonou, como Ele não vai nos abandonar. Eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, é que o Espírito Santo, ao ministrar o término disso aqui no meu coração, Ele só pediu para a gente olhar para o lado. Do nosso lado tem alguém que está precisando de uma intercessão nesse momento. Do nosso lado tem aquele irmão que já, mesmo antes da pandemia que não vinha, já não dá mais nem notícia. A gente pode no próximo domingo estar com todas as cadeiras cheias e alguém ter que voltar porque não vai poder entrar. Se nós fizermos um papel missionário a partir de hoje. Porque eu tenho certeza, se você adotar um irmão em oração que não está aqui hoje, no próximo domingo ele vai estar aqui. E você tem mais uma pedra na tua coroa, mais um galardão diante do Senhor.
Eu quero dizer para você, igreja, que o Senhor te chama para um projeto missionário. E há muitas formas de ser. Escolha uma, mas não deixe de ser alguém que Deus possa te usar grandemente. Às vezes a gente imagina assim, o pregador vem, vai dar aquele reboliço na igreja. O pregador veio, foi tão silencioso. Mas o Senhor sabe o dia e a hora certa de fazer cada coisa. Eu quero dizer para você que Deus ainda é um Deus que restitui. Que Deus ainda é um Deus de providência. Que Deus ele é um Deus de socorro. Que Deus ele é um Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva. Mas Ele precisa sim daqueles que vão lá ajudar com que a gente possa ser na vida do outro um ato profético de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação. E comece na tua casa. Linda coisa eu ouvi essa semana. A responsabilidade do teu marido estar bem é tua, e da tua esposa estar bem é o inverso. Então, e os filhos consequentemente. Vamos ser missionários em casa, deixar uma casa de paz, para que assim a gente possa expandir a nossa paz para as outras tendas ao nosso redor, ao nosso próximo. Amados, eu só não vou conseguir fazer essa oração. Eu gostaria que um presbítero, um pastor, fizesse essa oração desse chamamento, porque eu já estou com a garganta doendo. Para que o Senhor possa nos despertar mais, nos acordar mais, nos mantermos de pé, ajudar na nossa fraqueza, fortalecermos nesse momento de luta. Quem vai? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Arabacandarabahai devas. Lebaxarabacandarabahai. Estenda suas mãos assim nesta noite. Nós fizemos agora um ato profético. Nós estendemos a nossa mão para que o Senhor pudesse se colocando diante de Deus. E agora nós recebemos uma outra palavra maravilhosa da parte do Senhor. E vamos orar assim: Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui está a tua igreja nesta noite, que acabou de ouvir a tua palavra, que foi ministrada, Senhor, para nós. Meu Deus, toma conta, Senhor. Toma nas tuas mãos nesta noite cada um dos teus filhos que estão sendo levantados desta noite para ser missionários, mas não aqueles missionários que vão para a África, que vão para lugares distantes, mas para aqueles missionários que estão missionários dentro da sua casa, missionário da sua vizinhança, missionário no seu bairro, missionário, Senhor, na sua cidade. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir nesta noite a capacitação sobre a vida de cada um. Cada um, Senhor, que tem uma chamada específica na tua obra. Senhor, unge eles nesta noite com autoridade, dá poder. Senhor, foi assim que o Senhor falou, disse por todo mundo pregar o Evangelho. E Ele disse que o Espírito Santo ia cooperando com sinais, Aleluia, que assim, Pai, que seja desse jeito, Senhor, na vida de cada um, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha cooperando com milagres e maravilhas. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos cada um. Levanta com poder, com autoridade, com unção, com graça, para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por tudo. Amém.